De paz, igreja, amém? Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo o tempo Ele é bom, aleluias. O encontro sobrenatural foi uma bênção. Eu ofertei minha voz toda lá. Tá voltando. Ainda não tá 100% ainda, mas eu acredito que tá uns 70, uns 80 por aí. Melhorou, né? Glória a Deus. Louva a Deus pela essa casa. Louva a Deus pela essa igreja. Glória a Deus. Louva a Deus pelos novos irmãos, né? Que estão chegando a essa família. Que Deus possa estar abençoando. O reino de Deus só tem a ganhar, só tem a crescer. Amém? Nós temos orado ao Senhor, né? Nós temos falado com o Senhor e o propósito de Deus é esse, né? Que Deus envia pessoas, que Deus envia famílias para essa casa, para juntos a gente fazer história nessa cidade, em nome de Jesus, e tá todos os dias declarando que Itabela pertence ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Querido, eu não me canso de falar a respeito que Amós fala que o Senhor vai enviar uma fome sobre a terra. E essa fome eu acredito que já está chegando, ou se não já chegou, que fala sobre uma fome, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é maravilhosa, querido. Se tem algo que traz paz sobre a nossa vida, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, querido, ela tem um poder para curar, para libertar. A palavra de Deus, ela tem um poder para rodar uma chave dentro de nós. Amém? Eu acredito que o Senhor está enviando essa fome. E coisa boa, querido, é você ministrar a palavra, você pregar a palavra para quem está com fome. Fome de Deus, fome não de pão, mas de ouvir a palavra de Deus. Amém? Lá em Lucas, se eu não me engano, fala que Jesus fala que nem só de pão vive o homem, mas também de ouvir a palavra de Deus. Amém? E interessante, querido, que hoje a gente está vivendo os dias que muitas pessoas querem conquistar. Não é verdade? Fazer igual o pastor Demi, não é verdade? E interessante que o ser humano, ele nunca está satisfeito, ele sempre quer conquistar mais. Se a pessoa tem um terreno, e não é errado, querido, é certo. Ele quer conquistar para construir, fazer uma casa bonita. Se a pessoa tem um carro, ele sempre quer comprar, trocar por um carro melhor, ter uma vida boa, né? Mas nós estamos vivendo os dias, querido, que a gente nunca pode trocar o propósito pela proposta. Estamos vivendo dias que a palavra de Deus fala: buscai primeiro o reino de Deus, né, pastor Demis? Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. A palavra de Deus fala: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o mais importante? E a gente for parar para pensar, a gente vai ver muitas pessoas perdendo algo precioso. Como assim, pastor? A salvação? Sim, algo importante é a salvação. Mas se a gente for parar para pensar e ver nesse mundo que as pessoas querem conquistar, ter, acaba perdendo um bem mais precioso. Tem pessoas perdendo famílias, tem pessoas perdendo os filhos por causa disso. Tem pessoas perdendo casamento por causa disso, porque só querem conquistar, só querem ter, e esquece do mais importante, que é família. Querido, você pode ter sua conta cheia de dinheiro, você pode ter o carro melhor do ano, mas se a sua casa não estiver bem, se a sua família não estiver bem,
se o seu casamento não estiver bem, nada disso vai importar para você, querido. Então entenda isso, que o Senhor tem o melhor para nós, amém? Só para distrair, abra sua Bíblia, João 4, versículo 20, glória a Deus. Quero agradecer a equipe da mídia aí, amém? Glória a Deus, que Deus levantou nesses dias, nesse novo tempo. Eu acredito que vocês estão sendo edificados com esse culto maravilhoso, com essa palavra. Mas eu acredito que muitas pessoas vão ser edificadas, muitas pessoas vão assistir, né? E vai ser edificada em nome de Jesus. Glória a Deus. Abrindo a sua Bíblia. Fala o que aí na sua Bíblia? João 4, versículo 20 a seguir. Fala o quê? João 4, versículo 20 a seguir, fala assim: os nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que adorem em espírito e em verdade. Amém? Curva suas cabeças. Pai, queremos te louvar, queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, Pai. Muito obrigado, Santo Espírito, pela graça do Senhor. Muito obrigado pela misericórdia do Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres, Senhor, pela sua grandeza. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Nós engrandecemos o teu santo nome, e nós declaramos que tu és santo, Jesus. A honra é tua, a glória é tua, e todo louvor é para o Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, para a glória do Senhor. Aleluias. Amém, querido. Se eu fosse colocar um tema, eu sempre falo, eu colocaria: o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores. Será que nessa noite tem, querida? Será que nessa noite Ele já achou os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade? Mas qual lugar que se deve adorar? É entre quatro paredes? Qual lugar que é o lugar certo de adorar o Pai? Vocês sabem, querido, qual é o lugar certo de adorar o Pai? Será que é só na igreja? Será que é a igreja X? Será que é a igreja B? Será que qual lugar? Jesus ele fala que não é nem em Jerusalém nem no monte, que é o lugar certo, que tem que ser, que vá adorar ao Pai. Mas Jesus fala que o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Será que nessa noite, querido, tem? O Senhor está à procura. Então, quando a palavra fala que o Senhor está à procura, porque não está fácil, o Senhor está falando, deixa bem claro que são os verdadeiros adoradores. E o Senhor está levantando, querido, uma geração de adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade. Eu vou trazer alguns versículos, vou trazer alguns personagens que é de exemplo, que representa esse verdadeiro adorador. E o primeiro, querido, se quiser anotar, anota. Se não quiser, acompanha aí para a gente ganhar tempo. 1 Crônica 13, 2, 3 fala: e disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece a quem vem do Senhor nosso Deus, enviamos depressa mensageiro a todos os nossos outros irmãos,
e toda a terra de Israel, e ao sacerdote, aos levitas, com eles na cidade e nos seus arrabaldes, para que se ajunte conosco e tornemos trazer para nós a arca do Senhor, a arca do nosso Deus, porque não buscamos nos dias de Saul. Então, eu posso falar, não tem como o pastor Demios falar de adoração e não colocar Davi. Davi era um adorador que adorava o Senhor. A palavra de Deus fala a respeito de Davi. Davi foi aquele cara que derrubou o gigante. Davi foi aquele cara que matou o leão e o urso. Mas Davi, ele entendia isso tudo. Davi, ele é ungido como rei para reinar Israel. Mas Davi entendia que nada disso importava sem a presença de Deus. Davi, ele priorizava a presença de Deus. Davi, ele chega junto e fala, será que é bem aos nossos olhos que a gente se ajunte, manda mensageiro, manda recado para que se ajunte, para que a gente busca a arca de volta para cá? O que representa a arca? Talvez eu estou falando, alguns irmãos estão, pastor, arca, o que representa a arca, a presença? Me explica. Pois não, eu vou te explicar. A arca, querido, ela representava a presença de Deus. A arca, ela representava a presença de Deus. Quando o povo de Israel ia para a guerra, lutar com os inimigos, a arca ia. E a arca representava a presença de Deus, querido. Quando a arca estava, pode ter certeza que Israel vencia a batalha. Então a arca representava a presença de Deus. Mas como assim? Como vai buscar, vai trazer? Querido, vou explicar. Na época de Eli era o sacerdote junto com os seus 2 filhos. Eli e os seus filhos fizeram coisas que não agradavam a Deus, que não agradou os olhos do Senhor. Então, porém, eles, o sacerdote, os 2, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, colocou a arca numa guerra, numa batalha, só que porém eles não estavam andando de acordo com o Senhor, e a arca foi tomada pelos inimigos. E aí o que acontece? Só que Davi chega e fala assim, vamos trazer a arca de volta, vamos trazer a arca de volta, vamos trazer a presença de volta. O que eu quero trazer com isso? O que eu quero falar com isso, querido? Querido, o importante é a gente priorizar a presença de Deus, para a gente ser os verdadeiros adoradores que o Pai está à procura. Os verdadeiros adoradores que buscam a presença de Deus. É fácil? Talvez não. A palavra fala que Davi, ele estava com muita vontade, com muito anseio de buscar essa arca. A gente vai buscar a arca. Foi buscar a arca, colocou a arca em carruagem, em cima de carroça, de cavalo. No meio da caminhada, um dos que estava com ele toca na arca, morre no meio do caminho. E Davi fica triste. Davi fala, como a gente vai trazer a arca do Senhor? Querido, no meio da caminhada vai acontecer algo que não está programado. No meio da caminhada, a vontade de trazer a arca, a vontade de buscar a presença de Deus, vai acontecer algo que não está programado. Davi fica triste. Davi fala, Senhor. E Davi para. A arca fica 3 meses na casa de Obed-edom. É o tempo que Davi tem para buscar, para ver o que errou, o que falhou. Vem a revelação, Deus fala com Davi, Davi, não é dessa maneira que é carregada a arca. A arca é carregada nos ombros dos levitas. E Davi vai lá e vamos buscar de novo a arca. Mas agora de uma maneira certa, vamos buscar a arca. Querido, o adorador, ele tem que entender e ouvir a voz de Deus, para buscar a presença de uma maneira certa, correta. E Davi vai, e tem muito sacrifício. Davi mata muitos bois, faz sacrifício,
santifica o povo e traz a arca para a cidade. Então, um dos primeiros pontos, querido, um adorador é aquele que busca a presença de Deus. Um adorador é que, independente de qualquer coisa, eu quero a presença de Deus. Querido, buscar a presença do Senhor, trazer a arca para nós, trazer a arca para nossa casa, querido, não é fácil, é difícil, vai vir contratempo. Talvez você fale assim: hoje não era para mim estar aqui no culto. Quando eu estava pensando em ir, começou a chover, eu falei: não vou. Mas, querido, buscar a presença de Deus não é fácil, mas para a glória de Deus você chegou aqui, você adorou, e em nome de Jesus, como a pastora Catiele falou, Deus não fica devendo nada a ninguém. Então, querido, Ele trouxe a presença. Traz a presença de Deus para a sua casa, querido. Traz a presença de Deus para o seu trabalho. O que adianta, querido, talvez você ser um grande profissional, trabalhar bem, ter não ter a presença, querido, não vai valer de nada. Pensa aí, um grande profissional e um adorador do Senhor, que quando está lá trabalhando, começa a clamar: eu só quero a tua presença, hoje eu não vou te pedir nada, Senhor, eu só quero a tua presença. Um grande adorador, querido, você está trabalhando lá e você fala assim: eu não trouxe nada para a mesa, apenas uma fome e uma sede. Cara, querido, o adorador, ele traz, ele onde ele chega, o lugar muda, o ambiente muda. E se você não tiver cuidado, o lugar que ia ser um trabalho pode virar um culto. Amém? Querido, não é se engrandecer não, mas eu tô ali trabalhando, mas se chegar eu senta aí, bora conversar. Eu começo a falar de Jesus, eu começo a pregar. Eu começo a falar de Jesus para as pessoas que me dão essa oportunidade. O serviço está lá para fazer, mas eu... Rapaz, não é fácil não. Imagina aí. Às vezes chega um cliente lá que gosta de falar de Deus, eu sento lá e esqueço de tudo. E o trabalho está para fazer e eu... Aí o pastor David fala: mas rapaz, você... quando está vago, você não procura adiantar, moço. Mas querido. Amém? Então entenda. O segundo ponto, querido, eu falei de Davi, agora eu vou falar de uns rapazes que nos representam, os verdadeiros adoradores. A palavra vai falar em Daniel 3, versículo 16 até o 28, eu vou só resumir. Fala assim: e responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não, nós não aceitamos, não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus que nós servimos, e que nos pode livrar, e nos livrará do forno, do fogo ardente da tua mão, rei. E se não fica sabendo, rei, não servimos os teus deuses, e nem adoramos estátua de ouro que levantaste. Amém? A Bíblia fala sobre 3 camaradas, Sadraque, Mesaque e Abidnego, querido. Os 3 camaradas que foi levado prisioneiro pelo rei Nabucodonosor. E chegou lá, o rei levanta uma estátua e coloca uma ordem: vai ter música, vai ter vários instrumentos, nós vamos apresentar essa estátua. E todos, quando vê a zoada dos instrumentos, vai se levantar e se prostrar diante dessa estátua. Só que tinha 3 camaradas, querido, que eram adorador do Senhor. Que ele tinha 3 camaradas que ele estava ali na Babilônia, mas sabia que a Babilônia não era o lugar deles. Querido, meu irmão e minha irmã, no meio da sua caminhada, você vai
andar em lugares que talvez eu não queria estar aqui. No meio da sua caminhada, você vai andar com pessoas que falam, eu não queria andar com essas pessoas. Mas o importante, querido, é que você tem que entender quem é você. Quem é você e quem é o seu Deus. Quando o rei chega para eles e fala, eu quero dar uma oportunidade para vocês. A primeira vez vocês não se prostraram, vocês não adoraram a estátua. Mas eu quero dar uma oportunidade para vocês, vão se repetir, as músicas, tudo, e quando vocês se prostram, e eles falam, não vem com esse negócio não. Nós não vamos se prostrar diante da estátua, porque nós temos um Deus. E fique sabendo, ó rei, que o Deus que nós servimos pode muito bem nos guardar naquele fogo da fornalha. Pastor, eu sou crente, eu adoro ao Senhor. Querido, a gente não vai ser impedido de ser lançado na fornalha. Daniel não foi impedido de ser lançado nas covas dos leões. Mas a importância, querido, que nós temos que ter certeza que o Deus que nos chamou, Ele nos guarda. Amém? Eu posso ouvir um amém? Pentecostal que não faz barulho, querido, está com defeito de fabricação, amém? Tem algum pentecostal aqui, querido? Amém? Então você, querido, pastor, eu vou passar por luta? Vai. Mas o Deus que te chamou está contigo, amém? Então um adorador é aquele que se posiciona. Ei, pastor, eu posso andar com a amizade do mundo? Pode. Pastor, eu posso vai ter um evento na casa lá na minha família e tem uns parentes que bebem, eu posso? Pode. Mas quem é você, querido? Pastor, mas quem é você? Esses três falaram, não, pode me jogar na fornalha, pode me lançar no fogo, me lance no fogo, eu não tenho medo. O Deus que me chamou, querido, imagina aí, eles fizeram prova com Deus. Você acha que Deus não ia guardar esses três camaradas? Imagina aí, muitas pessoas se prostrando três. Imagina aí, um monte de gente se prostrando, adorando em três, só olhando para o Senhor e falando, Deus é maravilhoso. Eu tenho um Deus, eu tenho um dono. Eu tenho um Deus, eu tenho um dono. Nós somos a noiva do Senhor, amém, querido? Nós temos um noivo. Nós temos um noivo. Amém? Então, querido, o verdadeiro adorador é aquele que não se prostra diante de outros deuses. O verdadeiro adorador que, independente de qualquer coisa, eu vou adorar ao Senhor. Amém? Então, é um exemplo para nós, querido. Sadraque, Mesaque, Abednego, é um exemplo para nós. E eu vou ganhar tempo para não. A palavra de Deus fala que quando o rei joga esses três camaradas lá no fogo, querido, o fogo estava tão quente que os homens mais fortes do rei, que joga eles lá, o fogo mata eles. Imagina aí como que estava. Pode aumentar a temperatura para... A palavra de Deus fala que quando o rei no outro vai lá ver, só assim, o rei vai lá ver a cinza dos três. Quando ele olha, ele vê 4 andando dentro, no meio do fogo, querido. E o rei se espanta e fala, não, está errado, tem alguma coisa errada. Nós não jogamos 3 dentro da fornalha, porque eu estou vendo 4.
E o quarto parece o homem da mão furada que estava lá, querido. Você pensa que quando a gente está passando pelo fogo, a gente está sozinho? Ele está contigo, filho. Se você passar pelo fogo, Ele está contigo, querido. Ele está todos os momentos, amém? Outro, querido, esse aqui é top demais. Esse aqui é um adorador, querido. Jó 1, versículo 20 fala: então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito é o nome do Senhor. E tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma, querido. Então o verdadeiro adorador, querido, é aquele que entenda que tudo é propósito de Deus. Quantos conhecem a história de Jó, querido? Um camarada que perdeu os seus bens, perdeu tudo que tinha, né, a sua riqueza, perdeu os seus filhos. Imagina aí um pai, alguns pregadores sempre falam, imagina um pai enterrar 10 filhos, querido. Um já é uma dor terrível, imagina 10. Aí por último, a mulher de Jó fala com ele: cara, você ainda adora esse Deus? Você não tem mais nada a perder, Jó. Você perdeu seus bens, você perdeu seus filhos, e agora você perdeu a sua saúde, você está doente. E a mulher fala assim: cara, Jó, amaldiçoa esse Deus seu e morre. E ele olha para ela e fala assim: como fala uma louca, fala a ti. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor, querido. Isso é um adorador, querido. Isso é um adorador que entende que em tudo Deus tem um propósito. Entenda isso, querido, em nome de Jesus Cristo. Se você perder alguma coisa, entenda que Deus continua sendo Deus. Talvez se você está doente, fala: Deus, se Deus fazer, Ele é Deus. Se não fazer, querido, continua sendo Deus. Eu me lembro, querido, que quando eu falo: Deus, o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está no controle. E a gente fazia campanha, quando a enfermidade veio sobre mim, a gente fazia campanha. Eu falei: se Deus, se eu fizer, Tu é Deus. Eu estou de pé, querido, mas todos os dias, querido, eu tomo, acho que já tem 5 anos, parece, ou é 4, que eu tomo 4 remédios, todos os dias eu tomo. Querido, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. O verdadeiro adorador é aquele que adora quando tudo vai mal. O Jó falou para a mulher: cara, você só quer receber o bem de Deus. Só quando tudo está bem que você não, querido. Adorar ao Senhor quando tudo vai mal. Sim, um exemplo é aquela mulher sulamita. O filho está morto lá dentro de um quarto. O rapaz pergunta a ela: vai tudo bem contigo? Ela: vai tudo bem comigo. Por que ela fala vai tudo bem? Porque ela sabia que o mesmo Deus que prometeu um filho é o mesmo Deus que podia fazer o filho dela ressuscitar. Vai tudo bem comigo. Querido, aqui para nós, adorar ao Senhor no tempo difícil é fácil. Aqui para nós, querido, e vir para o culto quando tudo está dando errado é fácil. Não. Pastor Denis, pregar quando tudo não está bem é fácil? Não, não é fácil. Os meninos do louvor, tocar, cantar quando tudo não está bem. E você está aqui: eu só quero a tua presença. Não é fácil, querido, mas Deus está vendo.
Deus está vendo, querido, que a gente não adora o Senhor pelo que Ele pode nos dar. A gente adora o Senhor porque Ele já deu para nós Jesus. E Ele morreu na cruz, querido, por mim e por você. Por isso que nós somos adoradores do Senhor. Pensa em um camarada que era... Eu esqueci de colocar aqui, mas vou citar, querido Paulo. O camarada era um adorador. O camarada adorava o Senhor. O camarada, ele foi preso injustamente. Ele apanhou injustamente. Ele preso lá numa cela. Os pés presos. E um camarada da meia-noite, ele lembra, meia-noite, está na hora do culto. Ele fala, independente de onde eu estou. Porque os verdadeiros adoradores não adoram o Pai só na igreja. Os verdadeiros adoradores não adoram o Pai só quando tudo vai bem. Silas, você sabe aquele louvor? Bora cantar. Eles começaram a adorar, imagina, eu não sei a canção, mas imagina eles cantando, com couro ardendo, que apanhou, todo dolorido, mas eu só quero a tua presença, hoje eu não vou te pedir nada. E a adoração faz o sobrenatural, querido. A palavra fala que quando eles começaram a adorar, meu Deus, o grandão da Galileia responde com um terremoto naquele lugar, querido. Querido, quando tudo vai ruim, começa a adorar, querido. Quando aquele pensamento de querer voltar para o Egito, ser escravo, vir, começa a adorar, querido. E a sua casa vai encher da glória de Deus, e o Senhor vai responder. E o seu coração vai começar a queimar, arder. E você fala, meu Deus, não me deixa sair deste lugar, Senhor. E começar a vir os louvores na sua mente. E fala, eu vaguei o mundo lá fora. Mas não se compara o que você tem agora, querido. O lugar que você está agora. E Paulo começou a adorar, mas Silas naquele lugar, e o terremoto veio. E as cadeias se abriram, os presos, tudo, querido, ei. A sua adoração pode fazer efeito na vida de outras pessoas, amém? Então não murmura, a palavra de Deus fala que Jó, ele não murmurou. Ele não murmurou, querido. Não é fácil, eu sei, pastor, não é fácil, querido. Não é fácil. Chega um tempo, querido, que nos momentos difíceis, quem foi que o primeiro que veio pregar a respeito da vinda de Jesus? Foi quem? Foi quem? Fala, João Batista. Foi João Batista. Ele pregou a respeito do Messias. Só que chega um tempo que João Batista, por pregar a verdade, por pregar a palavra de Deus, por não negociar, por não se vender, João Batista é jogado em um cárcere, em uma prisão. Começa a passar por um momento difícil, tempos ruins naquele lugar, e ele fica uma dúvida na mente dele. Vai lá e pergunta se ele é o Cristo ou se vai. Mas foi ele que pregou a respeito do Messias. Mas os momentos difíceis, querido, o deserto, fica uma dúvida na nossa mente. E Jesus vai lá e fala para o discípulo, fala para João que aqui o cego vê, que o coxo anda, e começou a fazer milagre. Então, querido, não desista no momento difícil, querido. Prove que você é um adorador. Prove que você é um adorador no momento difícil, no momento de deserto. Amém? Porque a palavra de Deus fala que Paulo, ele adorou e as cadeias se abriram. Querido, mesmo você passando por um momento difícil,
Tem pessoas que tá preso querendo sair, querido. Tem pessoas que tá sendo escravo, que tá querendo sair. E mesmo vocês estando preso, passando por um momento difícil, no deserto, a sua adoração vai fazer efeito na vida de outras pessoas. E talvez você vai chegar lá na frente, meu Deus, nem eu estou conseguindo mais. Querido, você tem algo que Deus entregou para você. Você tem algo diferente. Você tem algo diferente, querida. Sabe? Chega um momento que quando os presos começam a sair tudo, o carcereiro, aquele que está com a chave das prisões, ele quer tirar a sua própria vida, ele quer se matar naquele lugar. E Paulo fala: não faça isso, cara. Não faça isso. Quem é que estava preso, querido? Era Paulo ou o carcereiro? Paulo estava preso no físico, mas aquele carcereiro estava preso espiritualmente, querido. Estava com a vida toda bagunçada, toda destruída, toda sem esperança, toda sem expectativa. Mas, como eu falei, quando um adorador chega, querido, ei, onde tem morte, Deus transforma em vida. Amém? E ele chega: ei, o que eu faço? O que eu faço para ser salvo? O carcereiro pergunta e Paulo fala: creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. É como se Paulo estivesse falando: ei, onde tem um adorador, o lugar tem que mudar. O destino tem que mudar. Então, Paulo, através de uma palavra, rodou uma chave na vida daquele camarada. Amém, querido? Então, Deus, Ele tem um propósito para nós. Independente, querido, já foi ministrado aqui, novos convertidos, Deus está contigo, amém? Vai ser fácil, pastor? Não vai ser fácil, mas também não é impossível. Querido, só de você participar de uma corrida, você já é um vencedor, amém? Aqui tem atleta, tem uns que é 5, tem uns que é mais, 20, é 21, me explica aí. Tem Fábio, tem Juninho que é 5, 10. Então, querido, tem uns preparam. Para chegar num lugar mais longe, você tem que ter resistência. Você tem que correr. E você dá vontade de parar, dá vontade de... E você olha para trás, e você tem que correr até o alvo, querido, que é a chegada. Então não é fácil, querido, em nome de Jesus Cristo. Estamos correndo, querido, para o alvo que é Cristo. Ele está só lá, vem. E você está correndo, e você está cansado, Ele vem, está perto. Não desista não. Rian, não para tomar água não, que os outros estão passando na sua frente. Bora, corre. Então, querido, não é fácil. O próprio Jesus fala: no mundo tereis aflições, tribulações, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que Jesus quer dizer com isso? Ei, por que você não conseguia vencer o mundo? Por que você não conseguia vencer o pecado? Porque você estava sozinho. Querido, a gente sem o grandão da Galileia, querido, somos fracos demais. A gente sem um grandão, sem Jesus, querido, o inimigo bagunça com a gente, escraviza a gente. Mas agora, querido, quando a gente está junto com Ele, querido, pronto. Você é vencedor. Você não perde uma batalha, você não perde uma guerra, você não perde uma corrida, porque Ele está contigo, amém? Você vai passar por luta, você vai passar por tribulação, mas você está firme. Você vai tentar, vai ter momento que você vai vir arrastado para o culto, mas você vai estar firme, porque você vai entender, querido, que nada se compara com o que você tem agora.
Você tem uma paz dentro de você. Amém? E o mais importante, você agora entrou em uma família que nós temos uma promessa, que Ele foi, mas vai voltar. Para finalizar, querido, que bom, querido, que bom que você chegou aqui, que bom. Ainda há uma esperança, querido. A palavra de Deus fala que uma adoradora chamada Maria, querido, ela entra com perfume caro, sem ser convidada em uma casa, e ela derrama, ela quebra esse vaso aos pés do Senhor. Amém? Essa é uma adoradora do Senhor, que fala que não importa o preço do perfume derramado, mas a tua presença vale mais, Senhor. Adoradora, querido. Amém? Então, quando você entrar em um lugar e o nome do Senhor não ser exaltado, não for, você começa a chamar a atenção, fala, ei, vamos adorar Ele, porque Ele deve ser adorado. Amém? O povo estava lá na mesa, tirando a atenção do Senhor toda para Lázaro, que recebeu um milagre. Mas aquela mulher entra lá e quebra o perfume e fala, adora Ele. Foi Ele é a bênção, Ele é o dono da bênção. Não troque o milagre o dono do milagre. Amém? Tem pessoas que às vezes é curado e às vezes eu recebi a cura. Troca Jesus, deixa Jesus. Não troque, querida, em nome de Jesus. Amém? Fica de pé no seu lugar. Glória a Deus. Amém. Eu creio que em nome de Jesus vocês são os adoradores. Amém. E glória a Deus. E que Deus vai usar em nome de Jesus Cristo, querido. O que Deus tem na vida de cada um, querido, são grandes coisas. Cada um aqui tem uma promessa de Deus. Cada um aqui tem uma promessa do Senhor, querido. Sabe, o Senhor te chamou com propósito. O Senhor te tirou do lamaçal do pecado lá com propósito, querido. Não é só isso. Isso é o começo que Ele tem para você, querido. Isso é o começo. Mas você pode ter certeza, se o seu coração arde de ministrar a palavra, você vai ministrar a palavra. Se o seu coração arde de dançar aqui na frente, você vai dançar para o Senhor. Se o seu coração arde de você tocar um instrumento, cantar, você vai cantar para o Senhor. Amém? Nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão.
Sim, Deus.